Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Another Dimension. E hoje eu vou trazer pra vocês não um review, mas na verdade uma indicação de um material que tá prestes a ser lançado. E é, cara, um material imperdível pra quem tá a fim de ler um bom quadrinho. Embora ele seja um mangá. Aí uma vez até rolou uma discussão aí nos comentários: mangá, quadrinho é a mesma coisa? Sim, basicamente sim. São histórias contadas através de quadrinhos, mas se dá o nome de mangá para as histórias que vêm do Japão, justamente por elas trazerem uma questão cultural diferenciada, serem preto e branco, tem um estilo de... Bom, discussões à parte, o mangá, quadrinho japonês Full Metal Alchemist está sendo relançado agora, no mês de julho, pela editora JBC, a mesma responsável pela publicação original. Em 2007 a gente teve a versão formatinho sendo lançada, era aquela versão meio tanco, que eram em torno de 100 páginas por edição, com um papel jornal muito do vagabundo, num formato bem pequenininho, e aí custava lá 5, 6 reais, eu não lembro exatamente quanto era, e é um negocinho fininho, pequenininho e tudo mais, e aí lançaram em 54 volumes. Isso já encerrou, é um mangá que já acabou, tá encerradinho, você não vai se preocupar em, ah meu Deus, quando vai acabar, que nem tem alguns outros que continuam eternamente, tá? E agora o relançamento vai seguir os mesmos padrões de vários mangás importantes que a própria JBC já lançou no passado, na origem dos mangás, lá atrás, no início dos anos 2000, que é o trabalho que ela fez já com o Samurai X, com Yu Yu Hakusho, que ela trouxe de volta, Sakura Card Captors, ela trouxe de volta em versões melhoradas. O mesmo também que a Panini está fazendo agora com Vagabond, por exemplo. Nessa versão agora, a gente vai ter esse formato mais bonito, maiorzinho, que é o novo formato que a gente tem visto dos mangás mais caros, né? Continua tendo os mangás que são uma versão um pouquinho mais barata, mas esse vai vir no mesmo formato do Vagabond, por exemplo, com uma edição mais bem caprichada do mangá. Ele vai vir com uma capa, essa que tá aparecendo aí, vai ser uma capa toda trabalhada, no brilho, entendeu? Pelo que falaram, esses detalhezinhos que tem aí em cinza na capa vão ser meio prateados, vai ter algum verniz, vai ter alguma coisa bem legal. O papel vai ser o papel offset, que é aquele papel o mesmo dos mangás mais caros, como Vagabond, One Punch Man, pra quem acompanha mangás. Pra quem acompanha quadrinhos, é o mesmo papel usado nas edições Coleção Histórica Marvel, aquele papel mais grosso, mais durinho, que não tem o mesmo brilho do papel LWC, mas ele também não é, pelo menos na minha opinião, com a qualidade tão fraca, tão frágil quanto a do papel jornal Pisa Bridge. Pro quadrinho que é em preto e branco, pros mangás que são em preto e branco, isso é uma coisa que favorece bastante o papel offset. Fica bem mais interessante de acompanhar a arte ali. Bom, e eu acho um material mais durável. Na minha opinião, é um material muito melhor. Serão 27 volumes ao preço de R$16,90, pelo menos no lançamento R$16,90, porque nesse nosso país atualmente os preços variam a cada trimestre, então não vamos garantir que no último volume vai estar custando R$16,90. Mas com o lançamento R$16,90, 27 volumes de uma história que você tem que ler. Cara, esse é um dos mangás mais maneiros, é um dos quadrinhos mais interessantes, originais e cativantes que eu já li. É sério. Se você nunca leu um mangá, ou você não tem muito interesse, acha que tudo é Dragon Ball, tudo é aqueles olhos arregalados com umas porradarias meio mais ou menos e tudo mais, cara, tem muita coisa que é isso sim. Mas o mundo dos mangás traz pra gente uma série de possibilidades, um leque tão grande quanto o selo Vertigo, por exemplo. A gente tem N possibilidades no mundo dos mangás que muitas vezes a gente não vê nos quadrinhos americanos. E essa história, cara, é uma senhora história. Essa história do Full Metal já virou um anime e tudo mais. Particularmente, eu não sou muito de assistir os animes não, eu prefiro ler os mangás mesmo. Eu gostava de assistir lá quando estreou Cavaleiro do Zodíaco, Yu Yu Hakusho, Samurai X. Mas hoje eu não tenho mais paciência mesmo não. Dragon Ball, cara, Dragon Ball no SBT aos sábados era uma coisa de louco. Eu ficava esperando o Fly acabar. Acaba logo, Fly, porra! E aí começava o Dragon Ball. Então, a gente tem aí, nessa história, o seguinte. A gente tem um período
pós-revolução industrial europeu. Pra começar, não é um quadrinho que se passa em Tóquio em 2000, não, esquece isso, cara. É um outro período que já existe um avanço tecnológico, mas não tão grande, então a gente está ali, vamos dizer que a gente está em 1800 e pouco, 1900, que a gente tem alguma coisa de tecnologia, a gente tem trens a vapor, a gente tem várias coisas, mas também não é um mundo moderno, tá? A história se passa numa Europa fictícia, é um lugar totalmente fictício, com países fictícios, com estruturas de governo fictícias. Então, já é uma coisa bem interessante por aí. Ele cria todo um cenário diferenciado de simplesmente se passar no Japão, então isso já é uma coisa legal. Nesse cenário atual do mangá, a gente tem como um dos grandes avanços científicos da humanidade a alquimia. A lendária alquimia, aquela coisa quase mágica, estudada por muitos no passado, que buscava a pedra filosofal e transformar materiais em outros e tudo mais. As pessoas realmente dominaram a alquimia nesse mundo. E ela é quase como uma magia, tá? Só que a alquimia, um dos princípios da alquimia é que você vai transformar as coisas. Você não consegue criar uma coisa do nada. Para você criar alguma coisa, você tem que dar alguma coisa em troca. Então não é simplesmente fazer uma bola de fogo e jogar... não, tudo isso existe um custo, tá? E aí existe toda essa estrutura de cientistas alquímicos, digamos assim, que são os alquimistas, tá? E eles são geralmente, cara, funcionários do governo, eles são do exército. O exército tem alquimia. A alquimia é uma coisa de elite, que é uma coisa que poucos praticam assim com propriedade. E ela tá na mão do exército, ela é uma arma mesmo de guerra. E aí a gente tem a história de dois irmãos, Alphonse e Edward, que são os principais da história. Cara, e que dupla sensacional. Esses dois são incríveis, tá? Eles moram com a mãe deles lá num barraquinho, numa fazendinha, tá? Barraco não, que é sacanagem. Numa fazenda lá no interior de algum desses países dessa Europa modificada. E aí acontece um acidente com eles. Eu não vou contar porquê, tá? Porque tem muitas coisas que vão sendo reveladas ao longo do mangá. Acontece um acidente com eles durante uma experiência alquímica dessas. Eles, ainda crianças, começam a experimentar a alquimia. E eles tentam fazer uma experiência ousada com a alquimia. E acaba acontecendo um grande acidente. Esse acidente vai gerar dois problemas monstruosos para esses dois meninos. O Edward, que é um menino lourinho que tá aí na capa, de cabelo comprido, ele perde um braço e uma perna por causa desse acidente. Já o irmão dele, o Alphonse, ele perde o corpo inteiro. E ele passa a ter a alma dele aprisionada numa armadura, que é essa armadura que também tá na foto. Aí vocês estão vendo também páginas que eu tô passando aqui do mangá, tá? Então esses dois irmãos passam a viver desse jeito. Ele sem um braço e uma perna, e o irmão dentro de uma armadura. É basicamente uma armadura que anda e fala. Essa é a parada. Em um determinado momento, eles serão descobertos pelo governo, e o governo vai propor a eles que eles se tornem... Na verdade, que o Edward se torne um agente do governo, que se torne um militar. Porque ele é um prodígio, ele é um garoto, embora bem jovem, ele é um garoto com grande talento para alquimia, e ele vai ser chamado para se tornar um militar. E ele acaba aceitando, cara, que é uma possibilidade dele conhecer outros alquimistas, dele estudar muito mais sobre a alquimia, dele se desenvolver e dele ter recursos para tentar voltar o irmão dele para um corpo normal. E até para ele também tentar resolver o problema dele. A partir daí ele recebe um braço e uma perna biônica e se tornam militares. Essa é a ideia básica da história, tá? Isso que eu tô te contando é o básico. O mangá já começa com isso tudo acontecido, tá? Aí depois você vai ser revelado esse contexto. Dentro disso aí, cara, ao longo de 27 volumes, você vai ter um grande mistério, grandes questões políticas, reviravoltas internas, segredos, vilões surgindo de lugares que você não imagina, revelações bombásticas e fantásticas, momentos de tristeza, de
cara, que você vai ler e vai falar, caraca, que isso, cara. Você fica triste mesmo com alguns acontecimentos que tem naquele mangá. Porque você ainda tem um estado de guerra dentre esses países europeus. Então ser envolvido por questões políticas também, por problemas culturais, étnicos, entre os países. Tem N problemas que são abordados nesse mangá, tá? Existem problemas de guerra mesmo, complicados e tudo mais. E cara, ele é um mangá muito interessante, com uma história muito bem trabalhada, um roteiro muito legal, muito legal. Esses dois personagens, eles têm momentos assim cômicos sensacionais, cara. Eles são personagens bem cativantes, bem interessantes, que passam pra gente um amor fraternal muito legal entre eles e tal, como eles se importam um com o outro. E também de vez em quando rolam algumas coisas extremamente engraçadas com eles, principalmente com o irmão, que é uma criança, cara. O irmão que é a armadura gigante, ele é o irmão mais novo, ele é uma criança mesmo. Ele é uma criança num corpo de uma armadura de 2 metros que pesa 200 quilos. Então, pra ter uma ideia do tipo de coisa que pode surgir disso aí. Eles vão encarar outros alquimistas, vão surgir vilões extremamente bizarros, vão acontecer coisas chocantes e tudo mais. Cara, é um mangá que tem de tudo. Não é um mangá simplesmente, não desmerecendo não, cara, que eu adoro e eu tenho aqui também. Não é um mangá simplesmente o Dragon Ball, que é só porrada. É legal, cara, e é muito legal. Mas Dragon Ball é só porrada. Você compra o mangá pra ver porrada. Ponto, tá? Ele não é isso, cara. Ele é um mangá que realmente tem uma história. Ele tem uma estrutura narrativa muito boa. Ele tem personagens principais e secundários muito bons. Ele vai te mostrar uma trama intrincada que vai acontecer realmente coisas que você não espera. Existe um mistério por trás de toda a história muito grande, muito interessante. E, cara, ele é muito redondinho. Ah, Rodrigo, mas tá dizendo aí que não tem, então, ação, não tem, porque os outros mangás são de porrada, então esse não tem? Não, não falei isso, não. Esse mangá também tem muita porrada, muita ação. E é uma ação muito legal, cara, muito interessante, porque ela acontece justamente com esses poderes alquímicos deles, que eles conseguem criar coisas, transformar coisas durante as batalhas, justamente através dessa alquimia. Com desenhos, tipo um pentagrama para invocar um capeta, eles fazem desenhos para conseguir invocar as coisas. Cara, até as porradas são bem estruturadas nessa história toda, tá? Elas saem um pouco do lugar comum, justamente com essa questão da alquimia envolvida ali, inserida no meio da ação. E, cara, realmente até a ação é diferenciada e ela é presente sim o tempo inteiro no mangá. Só que a ação não é o foco como muitas das outras edições. Ela tem uma história mais elaborada em si. Então, isso é um diferencial. Uma coisa muito legal dos mangás, que infelizmente a gente não costuma ver muito nos quadrinhos americanos, pelo menos não nos quadrinhos de super-herói, mas também porque a gente não quer que isso aconteça. Os mangás, eles têm a cultura, no Oriente eles têm a cultura de que as coisas têm que ter início, meio e fim. Então, os grandes autores de mangá no Japão, eles são autores que fizeram grandes sucessos, encerraram seu sucesso e entraram em outro e conseguiram criar outro sucesso, às vezes que não tem nada a ver com o anterior. E isso aí, cara, a gente tem um mangá muito bem estruturado, que por mais que seja sensacional, ele vai concluir. É uma história que se encerra, é uma história que começa, tem início, tem o meio, tem o ápice, tem tudo e conclui. E conclui muito bem. E você fica satisfeito com o final, cara. É um final muito legal, a história toda muito redondinha, cara. E é algo que eu realmente recomendo muito. Caso você não tenha o hábito de ler mangás, né, assistir animes e tudo mais, não tem problema. Mas esse, cara, é um mangá realmente diferenciado. Eu já vim aqui outras vezes, poucas, é verdade, mas já vim aqui outras vezes recomendar mangá. Eu recomendei o Vagabond, que é um mangá muito interessante. Só que ele é um mangá que tem uma pegada mais de ação, tá? Embora tenha uma história ali por trás, uma arte incrível, ele é um mangá que tem mais ação, é um mangá pra você ver um espadachim. One Punch Man é um mangá bem japonês, cara. Ele pode ter uma premissa diferente, mas ele é japonês, você sente ali. Aqui, cara, a gente tem uma história, cara, muito mais complexa e muito mais elaborada do que os mangás tradicionais que você pode estar imaginando aí na sua cabeça.
Lógico que pra galera que lê muito mangá, que vê muito anime, sabe que a diversidade é enorme e o que eu tô falando aqui é redundante. Mas pra galera que não tá muito acostumada mesmo com esse mundo, esse é um que vale a pena mesmo, cara. Se hoje tu me perguntar, Rodrigo, eu tô afim de começar então um quadrinho novo, vou começar a ler um mangá, qual que você me recomenda? Começa Full Metal Alchemist, sem pensar, cara. Sem pensar. Uma arte incrível, uma história sensacional. Eu acho que é um dos melhores mangás, assim, de longe que eu já li. E é muito bom, cara. Você vai adorar o que tu vai encontrar ali. História complexa, bela arte, não deixa devendo em nada e ela vai acabar, ela vai concluir. Não se preocupe mesmo com isso, tá? Depois desse, aí eu te recomendo o Akira, mas como o Akira a gente não sabe quando vai sair, então eu não vou dizer que é o Akira que tu tem que ler. Então eu vou dizer que tu tem que ler Full Metal Alchemist, que sai agora em julho, 27 volumes, você vai passar aí 2 anos da tua vida comprando esse negócio. Olha que legal, mas daqui a 2 anos a história acaba. Diferente de 9,52, que é bem fraco e tu tá comprando há 4 anos já, então... Entendeu? É isso aí, cara. Beleza? Então, se tiver mais alguma dúvida com relação aí ao Fullmetal e tudo mais, pergunta aí que eu tento tirar. Deve ter uma galera que tá assistindo o vídeo também que vai saber tirar dúvidas. E espero realmente que você dê uma oportunidade pra isso aí. Full Metal Alchemist, um dos melhores mangás que a gente tem a oportunidade de pegar agora nas bancas. Tá chegando agora em julho, volume 1, R$16,90, publicação da JBC. Não esquece quando aparecer. Existe uma chance muito grande de eu recomprar esse troço, cara. Porque eu tenho ele no formatinho. Ó, pra vocês terem a ideia da importância disso aí. Vou contar uma historinha. Já acabei o review. Se eu não quiser, agora é só historinhas do tio Rodrigo. Cara, lá atrás, no início dos mangás, no início dos anos 2000, provavelmente 2000 ou 2001, eu lembro até hoje quando eu passei numa banca assim e vi vendendo, cara, Dragon Ball, Cavaleiro do Zodíaco, Samurai X. Eu não acreditei, eu falei, mentira, cara. Agora a gente tem mangá no Brasil. Era JBC e Conrad chegando. Foi uma coisa de louco, eu fiquei maluco. Eu comprei, porra, Sakura Card Captors, Guerreiras Mágicas de Rei Earth, Samurai X, Cavaleiro do Zodíaco e Dragon Ball. É espetacular, fiquei maluco, meu Deus, revolução, eu leio os mangás ao contrário, igual no Japão, era uma coisa linda, tá? E aí, cara, muitas dessas séries iniciais, eu tenho elas nas versões antigas da JBC. Então eu tenho Samurai X, Yu Yu Hakusho, Love Hina, acabei de falar, Sakura Card Captors, tudo isso eu tenho nas versões originais da JBC, que é um formatinho meio tanco de papel jornal, porquinho e tal, né? Tá aqui. Tô feliz com todos eles e não recomprei nenhum deles. Por mais que eu adore, cara, Yu Yu Hakusho pra mim é um dos animes mais fodas de todos os tempos. A minha edição tá aqui, cara, eu resolvi que não ia comprar de novo. Deixei ela aqui. Existe arrependimento? Talvez, um pouquinho aqui no fundo, talvez exista, sim, é verdade. Samurai X? Dói um pouco? Dói, mas tá aqui. E eu consegui me controlar e não recomprei essas coisas. Mas Full Metal, cara, mesmo sendo a mais recente dessas publicações todas, como eu disse, ela começou a sair aqui no Brasil em 2007. Cara, é um mangá, porra, de outro nível, cara. É o que eu te falei, cara, não é só porrada, ele tem muita coisa a mais. Muita coisa a mais. Então, existe a chance... Quando eu vi essa capa, eu fiquei maluco. Existe a chance de, talvez, sei lá, me livro dos meus que tem aqui, dou um jeito. Não sei se eu vou conseguir me livrar desse troço também. Mas talvez eu me livre dos meus aqui e compre os da JBC, sei lá. Eu vou ver, tá? Mas então, foi isso aí. Fica aqui a dica. Full Metal Alchemist tá chegando nas bancas agora em julho. Dê uma chance pra esse mangá, tá? Dê uma chance que eu acho que você não vai se arrepender. Então, espero que vocês tenham curtido esse Another Dimension que traz aí. Eu ia inventar um nome novo pro programa pra gente falar mais de mangá. Eu falei, não, cara, já tem muito programa. Porra, não dá. Chega de novos programas. Entra na Another Dimension, qualquer coisa que não seja Marvel e DC. Pronto, fechou. Então, espero que você tenha curtido, espero que tenha sido útil. Dê uma curtidinha aí no vídeo. Gente, curte os vídeos, cara. Tem que curtir, dá uma curtidinha. Se tu gostou, curte. Se tu não gostou, aí não faz nada. Se tu vai embora e fala, não gostei do vídeo. Se tu gostou, dá uma curtidinha. Se você é novo no canal, cara, bem-vindo. Esse vídeo gigante, os vídeos aqui são gigantes, cara. É assim mesmo.
passe a acompanhar a gente aí. Qualquer dúvida, comentário, sugestão, crítica, seja o que for, bota aí embaixo que eu respondo a você. E não se esqueçam que lá no Facebook, Pelas Barbas de Odin, também existe no Facebook, que eu vou mostrando várias coisas legais. Ah, uma coisa muito legal começou hoje, pra galera que não sabe ainda no Facebook e pra galera que ainda não viu. A partir de agora, todo dia, pelo menos eu vou tentar fazer todo dia, tá? Todo dia eu vou botar as fotinhos com os lançamentos do dia nas bancas, pelo menos aqui do Rio, tá? As bancas do Rio costumam ter o recebimento na distribuição setorial da Panini, e das outras editoras, elas costumam receber mais ou menos junto com São Paulo. A gente é a primeira praça a receber. Então aí você, às vezes, está pensando, caraca, será que já saiu a revista tal número 3 que eu tava esperando e tudo mais? Na dúvida, se você acompanhar todo dia lá no Facebook, eu vou jogar, tu vai saber se saiu ou não. Você, pô, eu acho que eu perdi. Ih, apareceu hoje na banca. Ah, então eu sei que eu não perdi. Às vezes você não foi na banca hoje. Caramba, eu não fui na banca hoje. O que será que saiu? Ah, no Facebook do Barba de Odin. O Rodrigo me avisa o que saiu. Entendeu? Então é essa parada aí. Dá uma olhada lá no Facebook. Chega de vídeo, já tá muito grande. E até o próximo programa. Valeu!